que, na verdade, essas profissões, elas acabam tendo um cuidado, vamos dizer assim, especial, porque elas mesmas, desculpa, acabam se estabelecendo dentro de um risco, ou melhor dizendo, né, algo que pode gerar um evento morte, em razão desse exercício de determinadas atividades que são atividades laborativas, que estão dentro, por exemplo, a permitir alguma habilitação desse profissional, algum exercício dessa área de profissão, e a gente vai começar falando dos profissionais médicos, né? É claro que daí depois nós vamos falar de outros profissionais liberais, como é o caso dos advogados, que muito interessa a nós, como é o caso também dos dentistas, que é uma disciplina em extrema ascensão. Esses profissionais, né, que são os profissionais liberais, e como eles são vistos, como eles são tratados dentro da nossa responsabilidade civil, perfeito? Então, na verdade, é claro que não necessariamente isso que a gente vai conseguir, a gente vai ter ali a diferenciação, que não necessariamente quando esse profissional comete, comete não, mas alguma atitude dele acaba levando um evento morte, não pode dizer, por exemplo, os profissionais médicos, já claro, né, que ele foi responsável. Como nós também temos uma outra questão, vamos imaginar os advogados, né? Vamos imaginar que você não ganhou determinada ação, mas você exerceu o seu labor dentro da máxima excelência. Mas é uma questão de direito e o seu cliente não teve êxito em eventual ação. A gente poderia imputar a responsabilidade a você? Evidentemente que não. Então, é quase impossível, mas é difícil, vamos dizer assim, a internet não resistiu aqui, acabei caindo. Bom, em ocorrência dessas atividades, é muito difícil a gente criar um sistema jurídico único, né? Então, vamos imaginar que a responsabilidade do médico fosse a mesma da responsabilidade dos advogados, que a responsabilidade dos advogados seria a mesma para os construtores. A gente nas aulas aí, a questão da empreitada, a questão da ruína propriamente dita, a gente constatou que a responsabilidade do construtor é uma responsabilidade objetiva, perfeito? Já aqui, dentro dessas outras profissões, sobretudo do médico e do advogado, nós estaremos, via de regra, numa ação, numa obrigação de meio, ou seja, a gente não está numa obrigação de resultado. Já a ideia da objetividade em relação à responsabilização do caso do construtor se dá de forma clara, porque a obrigação dele é de resultado, enquanto a do advogado, via de regra, não é. Como a do médico também, via de regra, não será, perfeito? Então, o que nós temos no primeiro momento que eu quero destacar desde o começo para vocês? A obrigação de resultado é aquela que necessariamente esse agente precisa entregar esse resultado ao final de determinada relação jurídica, perfeito? Caso ele não entregue, evidentemente que ele está ali mediante um ato ilícito, perfeito? Salvo casos fortuitos, algo nesse sentido. Já na obrigação de meio, esse resultado é o resultado que você objetiva, mas não necessariamente você vai atingi-lo, né? Como eu comentei com vocês. O caso do profissional, do advogado. O cliente chega com uma causa para você e, via de regra, você vai exercer todo o seu labor
profissional, toda a sua técnica para chegar nesse resultado. Mas caso não chegue, por uma questão de fato e de direito, é nítido que você não será responsabilizado. Ponto. Tem aquela teoria da pena de uma chance, que eu já falei para vocês. Vamos imaginar, novamente, na questão do advogado. Caso o advogado deixe ali de depor um recurso, deixe de ajuizar a ação, que está com prazo de preclusão ali, de prescrição, desculpa, já iminente, aí sim nós estaremos diante da responsabilidade. Então, via de regra, esses profissionais médicos, os advogados, eles terão uma responsabilidade civil, mas essa responsabilidade civil vai ser por ação de meio. Há uma obrigação de meio. Então, via de regra, eles não serão responsabilizados por não atingirem esse eventual resultado. Via de regra, porque nós vamos verificar exceções em relação a isso. Perfeito? Então, vamos avançar aqui. Deixa eu começar a compartilhar o slide para vocês e vamos trabalhar. Perfeito? Então, como eu me posicionei no primeiro momento, a nossa aula de hoje a gente vai se limitar a falar da responsabilidade civil dos médicos, beleza? Primeira coisa, por que falar da responsabilidade civil médica? Destaco para vocês que o relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgado em 2011, afirma que milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de erros médicos e infecções hospitalares, que faz com que ir para o hospital seja mais arriscado do que viajar de avião. Segundo Liam Donaldson, supervisor da segurança dos pacientes da OMS, as chances de morrer devido a erros médicos enquanto está aos cuidados de uma instituição hospitalar é de 1 em 300. Já as fatalidades em acidentes aéreos são de 1 em cada 10 milhões de passageiros. Isso mostra que os cuidados com a saúde ainda precisam melhorar muito no mundo inteiro, diz Donaldson, né? E de acordo com o segundo anuário da Segurança Assistencial Hospitalar, feito pelo Instituto de Pesquisa Feluma, a cada 1 hora, 6 pessoas morrem por eventos adversos graves, ocasionados por erros, falhas assistenciais ou processuais ou infecções nos hospitais brasileiros. Alguns casos que aconteceram aqui no Brasil que são bem emblemáticos, que chegaram, sobretudo, ali na mídia, que deu uma explosão em relação a isso. Destaco para vocês, um motorista de táxi que cerca de 2 anos depois de ter sido submetido a uma cirurgia num hospital público, morreu de infecção generalizada causada por um resto de material cirúrgico, ou seja, uma gaze deixada no seu abdômen quando da cirurgia. O segundo caso foi um jovem de 21 anos, que era estudante, que tinha uma vida sexual normal, que tornou-se impotente após uma cirurgia de fimose. E ele já tinha feito, nessa oportunidade, 3 cirurgias plásticas sem sucesso. E ele teria que ser submetido a mais uma tentativa de recuperar a normalidade da sua vida sexual, mas sem muita esperança. O que se constatou na perícia, né? Que quando da cirurgia de fimose, uma veia foi interrompida, impedindo a circulação do sangue, o que acarretou na necrose do tecido da glande, o que é praticamente irreversível. Terceiro caso foi um cidadão que se propôs ali a fazer uma vasectomia e tempos depois ele foi surpreendido por uma ação de investigação de paternidade na qual era incluído como réu. E foi verificado dentro da prova pericial do exame do DNA que apontou como pai biológico do investigante, ou seja, do filho. Nós tivemos um caso recente agora também em relação a Dil, né? Deixa eu até abrir aqui, vamos ver se eu consigo achar a responsabilidade. Aqui nós temos, eu tenho um do Tribunal de Justiça do Ceará, que é de 2016, só que teve, acho que, um julgado do STJ recentemente, em relação à gravidez após um médico na colocação do DIU. Vamos abrir aqui essa notícia para vocês, ó. Uma guia. Lá no site do IBDFAN, ó. Gravidez após erro médico na colocação do DIU gera dever de indenizar. A quarta vara da Fazenda Pública Municipal e do Registro Público da Comarca de Goiânia condenou o município a pagar indenização por danos morais de R$70 mil a um casal que teve filho gerado por conta de erro médico na colocação do dispositivo intrauterino DIU, né? O juiz reconheceu que a vontade dos autores era de não terem mais filhos, ou seja, foram vilipendiados em seu direito ao livre planejamento familiar, respaldado no parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição. O casal já tinha 12 filhos, enfim. Então, aqui nós tínhamos a ideia da falha técnica. Ó. O magistrado pontuou que nenhum exame apresentado nos autos foi constatado que havia inserido qualquer dispositivo intrauterino na mulher, o que deixa evidente a falha técnica na conduta médica que atendeu na maternidade. Deste modo, a gravidez não planejada, não desejada pelos autores,
resultou de ato ilícito perpetrado pelos prestadores de serviço do requerido, o que atraia responsabilidade objetiva da municipalidade pelos danos causados. Aqui nós temos um caso de hospital público de Goiânia, né, que foi responsabilizado, portanto, o município em relação a esse erro médico na colocação do DIU. Um caso bem recente desse do IBDFAM, que apareceu no IBDFAM. Além disso, né, um paciente foi internado com hipertensão e morreu por traumatismo craniano, por ter caído de uma maca dentro do Hospital Carlos Chagas. Um jornalista de 27 anos que morreu no Distrito Federal depois de uma lipoaspiração, e o MP afirmou que houve um erro médico e que a perfuração da cavidade abdominal causou hemorragia, e uma mulher que foi internada por fazer uma coleta de material num dos seios e teve as duas mamas retiradas sem o seu consentimento. Dentro desse caso aqui, a quarta turma da STJ condenou o plano de saúde a indenizá-la por danos morais no valor de R$120 mil. Gente, o que eu estou querendo comentar, então, com vocês? Primeiro, que é possível a responsabilização por erro médico? É, perfeitamente possível. A questão é a seguinte: qual seria a natureza jurídica dessa responsabilidade? Por quê? Porque existe um contrato ou não? Será que essa responsabilidade ela é extracontratual ou não? Se ela gerava uma obrigação de meio ou se ela gerava uma obrigação de resultado? O que aconteceu? Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, acabaram perdendo a relevância para nós aqui no seio da responsabilidade civil. Por quê? Porque hoje, em decorrência do CDC, a nossa responsabilidade civil, médica e hospitalar deverá ser examinada em dois ângulos distintos. Perfeito? No primeiro lugar, a responsabilidade decorrente da nossa prestação de serviço direta e pessoalmente pelo médico, como profissional liberal, ou seja, a atuação do médico em si, e em segundo lugar, a responsabilidade médica decorrente da prestação de serviços médicos de forma empresarial, que aí nós temos os hospitais, clínicas, casas de saúde, bancos de sangue, laboratórios médicos, etc. No caso dessa responsabilidade médica empresarial, a gente já falou nas aulas passadas. Tá? Hoje eu vou dar um destaque um pouco maior em relação a este profissional liberal, que é o profissional médico, e o que ele será ou não responsabilizado. Perfeito? Então, novamente, nós tínhamos essa discussão, se era, enfim, se essa natureza jurídica desse contrato médico geraria uma responsabilidade ou não, mas o que importa para nós é, sinceramente, verificar qual é a de obrigação. Se a obrigação é de meio ou se essa obrigação é de resultado. Por quê? Porque somente na obrigação de resultado a responsabilidade é objetiva ou, se for o caso, com culpa presumida, ou seja, deve ser afastada a culpa quando comprovada dentro do caso concreto que não existiria ali uma responsabilização em relação ao grau culpa. Perfeito? Então, nós precisamos verificar se a obrigação é de meio ou se essa obrigação é de resultado. Se for de resultado, será a responsabilidade civil objetiva ou se vai trabalhar outras questões. Perfeito? O que nós temos aqui? Como eu posiciono para vocês, nenhum médico, por mais competente que ele seja, pode ser o melhor médico, enfim, do mundo, ele vai assumir uma obrigação de curar esse doente que está ali com câncer em estado grave ou estado terminal. Ele pode ser o melhor profissional, só que ele não pode assumir uma obrigação de que ele vai curar esse paciente, sob nenhum aspecto. Perfeito? Por quê? Os avanços tecnológicos, de procedimentos, etc., nos últimos anos e nos últimos séculos, esse profissional médico ele não pode garantir que eventual tratamento seja o tratamento que vai garantir 100% de recuperação desse paciente, perfeito? Então, essa obrigação assumida por esse médico é, na verdade, de proporcionar a este paciente todos os cuidados, todas as diligências que se fazem necessárias para que esse paciente seja cuidado, seja tratado, enfim. Isso daí nasceu e foi consagrado dentro da escola francesa, por isso que nós falamos que a nossa obrigação em relação aos médicos é uma obrigação
de meio e não uma obrigação de resultado. Por quê? Porque ele não se compromete a curar este paciente, mas sim de prestar todos os serviços de acordo com as regras e com os métodos utilizados pela profissão. E aqui nós temos os cuidados e conselhos. Perfeito? Então, na verdade, esse profissional ele não vai garantir que tenha a cura. O advogado também, dando spoiler, ele não vai garantir o resultado de eventual ação. Se ele faz isso, ele é um irresponsável, tá? Via de regra também. Mas você nunca pode garantir algo em relação à obrigação, como se fosse uma obrigação de resultado. Perfeito? Então, essa obrigação assumida pelo médico, como eu posiciono para vocês, é de meio, se pode falar por si só, em inadimplemento contratual. Então, além disso, a gente não poderia, então, portanto, tratar de eventual inadimplemento, ou seja, responsabilização contratual por parte deste profissional. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, que a responsabilidade médica vai ser contratual. Beleza. Só que ela vai ser uma responsabilidade contratual, mas subjetiva e com culpa provada, portanto. Tá? Então, nós não estaremos, via de regra, quando tratarmos da responsabilidade pessoal do médico, falando de responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que independe do elemento culpa. Aqui nós temos profissional médico, perfeito? Ou seja, aqui nós estaremos diante daquele mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico. Ou seja, cabe ao paciente a ausência ou imperícia deste profissional médico, perfeito? O Código Civil fala para nós. Ele acaba mantendo uma linha já antiga em relação ao Código Bevilacqua, o Código Civil de 1916, sobretudo no artigo 1545 daquele código, que corresponde hoje ao Código 951 do Código Reale, que é o Código de 2002, perfeito? Então, embora seja o médico um prestador de serviço, o que o Código de Defesa do Consumidor fala para nós, sobretudo no parágrafo 4º do artigo 14, ó, que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ou seja, bem claro que quando ele estiver tratando dos profissionais liberais, esta responsabilidade inerente a eles será uma responsabilidade civil subjetiva. E aqui é a exceção do CDC, tá, gente? Se vocês querem saber a exceção do CDC em relação à responsabilidade objetiva, que eu sempre falei para vocês, e a gente reiterar ainda mais, a gente vai ter uma aula específica em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Mas eu sempre falei, ó, tratando-se de relação de consumo, é responsabilidade civil objetiva. A exceção é este parágrafo 4º do artigo 14 do CDC, que vai falar que aos profissionais liberais a responsabilidade será feita através da culpa, da própria culpa. Responsabilidade civil subjetiva dentro do CDC. Os profissionais. Esse é o que a gente precisa ocorrer e que provavelmente harão isso para o resto da vida. Então, claro que a relação paciente-médico seria uma relação de consumo. A questão é que, por mais que seja uma relação de consumo, não se aplica a responsabilidade civil objetiva. Você, como advogado, aqui no escritório nós temos CNPJ, nós temos a nossa conta de pessoa jurídica, nós somos submetidos ao Simples, enfim, nós somos um pessoal de ação que está me contratando, está contratando essa vinculação ao CNPJ. A questão que fica não é uma relação consumerista? É uma relação consumerista. E não tem nenhum problema em falar isso. A questão é que este profissional, que por mais que esteja dentro de uma relação consumerista, ele é um profissional liberal. E sendo um profissional liberal, via de regra, o CDC indica que a nossa responsabilidade será
subjetiva, ou seja, uma responsabilidade fundada no elemento culpa. Perfeito? Como eu mencionei para vocês, se vários médicos resolverem constituir uma sociedade, a responsabilidade dessa não será subjetiva. É um caso diferenciado. No meu caso, como eu tenho, porque aí ele vai estar numa entidade, uma sociedade empresarial. No meu caso, como eu estou como sociedade unipessoal de advocacia, nós estamos diante, portanto, de uma responsabilidade subjetiva, porque é eu vinculado ao meu CNPJ. A própria sociedade de advogados, como é uma obrigação também de meio, via de regra, também não se submete. Só que vamos imaginar que esses profissionais médicos, geralmente, né, abram um hospital. Aí não é possível falar em responsabilidade subjetiva. Aí sim é um elemento empresarial, e sendo um elemento empresarial, já resta consagrado, sobretudo no STJ, que essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, e nós vimos isso na aula passada, perfeito? Só que, com certeza, vocês já se depararam e já ouviram falar, né? Pô, mas urubu não come urubu, é muito difícil desprovar erro médico, enfim. E, de fato, os tribunais aqui dentro dessa questão da culpa em relação ao erro médico são bem rígidos, tá? São bem rigorosos os critérios em relação à exigência das provas, tá? Então, quando nós estaremos diante da responsabilidade desse profissional liberal que está submetido à responsabilidade subjetiva? Quando nós estivermos diante de um erro grosseiro no diagnóstico ou numa medicação administrada, num tratamento desenvolvido, ou até mesmo numa justificável omissão dentro da assistência e nos cuidados indispensáveis ao doente. Aqui, então, nós temos a possibilidade da responsabilização do médico. Quais que são os casos, novamente? Erro grosseiro no diagnóstico, erro grosseiro na medicação ministrada, erro no tratamento desenvolvido, ou uma injustificável omissão na assistência, e também uma injustificada omissão em relação aos cuidados indispensáveis ao doente. Perfeito? Olha aqui o nosso elemento culpa, né? Erro grosseiro no diagnóstico, medicação administrada, tratamento desenvolvido, muito próximo da imperícia, né? Algo bem, bem próximo, de fato, da imperícia. Injustificável omissão, aqui, né, uma negligência, muito voltado também para o nosso elemento culpa, ou seja, aqui nós estamos diante do elemento culpa, perfeito? E além disso, como se trata de uma matéria puramente técnica, se faz necessária a prova pericial, né? Por quê? Porque o juiz, a juíza, não possui conhecimento técnico para saber se aquele foi o diagnóstico correto, se não foi, se aquela cirurgia foi bem executada ou se não foi. Fora esses casos que eu acabei colocando para vocês no início da aula, que são casos que são aberrações, né? É nítido que nós temos aqui a necessidade de uma perícia dentro deste processo, dentro dessa lide, perfeito? Então, é claro que o juiz, isso fica evidente quando vocês estudarem provas na aula de processo civil, o juiz ele não fica restrito à ideia da prova pericial. Mas é claro que dificilmente a pessoa vai ter uma procedência de uma ação se a prova pericial não for suficiente, ou melhor, será que de fato essa culpa foi em decorrência deste erro médico, perfeito? Então, o que nós temos diante das circunstâncias do caso concreto? O juiz vai precisar analisar o caso para verificar, para estabelecer quais eram os cuidados que este profissional médico deveria ter exercido quando do falecimento ou quando de eventual dano a esta pessoa ocasionou. Ou seja, esse profissional estava dentro de um exercício cuidadoso, com tutela, observando todos os procedimentos médios em relação a esta sua classe profissional ou não. Se ele não observou esse dever de cuidado, de tutela, o dever de formação, que é muito importante, sobretudo nas relações de consumo, a gente estará diante de uma culpa, perfeito? E essa culpa ela tem que ser muito certa. E não necessariamente uma culpa grave, perfeito?
que nós temos aqui dentro do nossa fórmula, que foi proposta pelo ministro Rui Rosado de Aguiar, que colocou dentro de um livro que chama-se A Responsabilidade Civil do Médico. Ó, na determinação dessa culpa, é preciso levar em consideração circunstâncias especiais. Assim, do anestesista se espera uma vigilância absoluta durante o decurso da cirurgia, até a retomada da consciência do paciente. Do especialista exige-se mais do que o médico generalista. Do cirurgião estético, o rigoroso cumprimento do dever de formação e cuidado na execução do trabalho, que muitos consideram uma obrigação de resultado. A gente vai ver isso daí, que tem alguns casos que essa obrigação pode se apresentar como uma obrigação de resultado, perfeito? Então, o que nós temos dentro dessa lição? Que a depender do que nós verificarmos, a gente vai ver ali, vai ponderar o elemento culpa, perfeito? Carvalho Santos, ele coloca uma ideia em relação ao erro profissional. Ou seja, primeira coisa, culpa e erro profissional são coisas absolutamente distintas, perfeito? Por quê? Porque no erro profissional, nós estaremos diante de uma conduta médica que é correta, mas a técnica empregada é incorreta. Ou seja, nós estamos diante de uma imperícia técnica que seria uma técnica que era correta, mas foi feita de forma incorreta. Ou seja, a conduta é errada, mas a técnica é aceitada. Beleza? Já a culpa médica vai supor, pressupor uma falta de diligência ou prudência em relação ao que era esperável de um bom profissional escolhido como um padrão médio, perfeito? E esse erro, seria a falha do homem normal, ou seja, uma consequência inelutável da falibilidade humana. Então, embora a gente não possa falar aqui um direito a erro, mas nós estaremos diante de umas variações em relação ao caso concreto. E o que o professor Carvalho Santos fala para nós? Ó, os tribunais não têm o direito de examinar se o médico afastou-se das regras de sua profissão, abordando a questão de ordem científica, de apreciação e de prática médica, não lhe sendo lícito, tampouco, decidir coisa alguma sobre a oportunidade de uma intervenção cirúrgica, sobre o método preferível a empregar ou sobre o melhor tratamento a seguir. Isso é uma autonomia do próprio médico, Então, as questões puramente técnicas escapam à competência dos tribunais e devem se limitar a indagar-se da parte do médico se houve imprudência, negligência ou imperícia, notória e manifesta, consistente em erro grosseiro, capaz de comprometer a reputação de qualquer profissão. Perfeito? Então, aqui nós temos uma situação bem interessante. Não cabe ao tribunal falar, este era o melhor diagnóstico, aquele era o melhor diagnóstico, este era o melhor prognóstico, este era o melhor tratamento. Não, isso daí é uma autonomia que o médico tem. A questão que nós estaremos vinculando e estudando e para julgar esse tipo de caso são os elementos culpas, perfeito? Culpa. Ou seja, esse médico agiu com imprudência? Esse médico foi imperito? Esse médico foi negligente? O que vai trazer isso? A prova pericial e os fatos constatados dentro do âmbito processual também. Perfeito? Além disso, eu gostaria de destacar para vocês o entendimento do Nelson Gria, que é muito interessante, por quê? Porque, médico, advogado, são pessoas. Todas as pessoas têm um nível de falibilidade. Todo mundo está suscetível a erro. É suscetível a erro. Suscetível não, suscetível, a erro. Então, ainda mais esses profissionais que, claro, têm uma formação técnica, uma formação teórica, que estão preparados para isso, e eles são as pessoas preparadas para isso, é nítido que esse médico vai lidar com uma vida humana, e essa vida humana, em situações que são muito mais imprevisíveis, acaba gerando ali um evento morte, que é algo muito mais dramático. Mas entendam que, olha que interessante esse ensinamento do professor Nelson Gria. Na Idade Média, penas severas eram aplicadas aos médicos, que ocasionavam eventos letais. E não raras vezes imputava-se como culpa o que era apenas atestado da precariedade da arte de curar. Montesquieu nasceu uma nova corrente de ideias no sentido de afastar sobre a cabeça dos médicos a espada de Damocles da sanção penal.
Desde então, começou a ser reconhecida uma certa liberdade de iniciativa dos médicos e a necessidade de tolerância para com os erros devidos à própria imperfeição da ciência hipocrática. É importante, gente, ó. O médico não tem carta branca, mas não pode comprimir a sua atividade dentro de dogmas intratáveis. Não é ele infalível e, desde que agiu racionalmente, obediente aos preceitos fundamentais da ciência, ou ainda que desviando deles, mas por motivos plausíveis, não deve ser chamado a contas pela justiça se venha a ocorrer um acidente funesto. Aqui nós temos aqui uma interessante citação, né? Porque ele faz um percurso histórico que é proveniente da Idade Média, passa para a nossa modernidade, passa por Montesquieu, para falar o seguinte: claro que ele tem um dever de observância ao que é comprovado cientificamente. Mas mesmo assim, se for o caso, se ele obedecer os preceitos da medicina, se ele justificar por motivos plausíveis, é possível esse não indenizar. Perfeito? Nós estamos em uma situação muito interessante, né, com a pandemia. Aliás, lamentável, mas é interessante aqui para uma questão, né, para uma arguição. O tratamento precoce, que gera uma série de discussões no âmbito acadêmico, geraria uma responsabilidade ou não desse médico, né? Porque vamos imaginar, tem um caso que é uma médica do Rio Grande do Sul, deixa eu ver se eu acho a notícia aqui. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se eu consigo. Acho que abriu aqui, vamos ver. Está compartilhando aí, né? Aqui fala, ó, 3 morrem no Rio Grande do Sul após receber nebulização de cloroquina. O Ministério Público investiga a médica. Gente, eu não vou entrar em discussão, eu nem tenho capacidade, acho que a gente está palpitando sobre coisas que nós não temos capacidade de palpitar, então cada um é cada um tem a sua autonomia, só que eu gosto dessa notícia só para a gente comparar com esse comentário do professor Nelson Hungria, lembrando que o professor Nelson Hungria é um dos grandes pensadores do direito penal, tá? Então, a gente está utilizando esse ensinamento do direito penal aqui para a nossa aula de responsabilidade civil, que é uma troca muito positiva, né? Ó, olha isso daqui. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai investigar a conduta da médica Eliane Scherer, que receitou nebulização com hidroxicloroquina para pacientes do Hospital Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Camaquã, na região sul do estado. 3 pacientes da Covid que tiveram esse tratamento morreram entre segunda, 22 e quarta. Esse remédio tem eficácia comprovada cientificamente no novo vírus. Olha o que nós temos aqui. Ó. Em conjunto com a Polícia Civil, a promotoria fará oitiva com os envolvidos e vai cruzar com as orientações do Ministério da Saúde. E constatado eventual falta, esta será encaminhada na esfera civil e administrativa. Se for provada a imperícia da médica ao adotar tal procedimento, causando o hábito dos pacientes, sua conduta será apurada na esfera criminal. Perfeito? Aqui daí é o povo comentando, tal, os ministros comentando. Então aqui é muito interessante, porque quando a gente pega esse caso e esse comentário do professor Nelson Hungria e compara em relação a isso, é claro que o médico ele está adstrito às questões envolvendo a comprovação científica, né? Só que, de fato, essa é a segunda frase que me chama a atenção, essa última oração que acaba me chamando a atenção, né? Que fala que desde que ele agiu racionalmente, por motivos plausíveis, né? Então, não devendo chamar as contas pela justiça se vier ocorrer um acidente funesto. E aí, assim, outra coisa, é claro que as pessoas se submeteram ao tratamento, às vezes é a última solução que o médico encontrou, por isso que eu falo, eu nem tenho conhecimento, não sei o que aconteceu dentro desses casos, não tenho acesso ao processo, não tem, aliás, ao próprio, nem existe processo, né? A investigação é um inquérito, então, assim, não vou fazer juízo de valor,
mas é interessante aí, e eu tenho certeza que, se for de fato comprovado, pelo que consta, né, já está comprovado que é ineficaz, mas se restar essa ineficácia científica em relação à hidroxicloroquina, vai ser um caso interessante que, com certeza, não sei se vai chegar aos tribunais, mas com certeza outras notícias vão aparecer, e aí, se tiver uma responsabilização, vai ser um caso, ou não responsabilização, será um caso interessante, tá? Fala-se de autonomia do médico, de fato o médico tem autonomia, né? Só que essa autonomia, como todas as profissões, é uma autonomia que não é uma autonomia plena. Aliás, todos os indivíduos, né? A liberdade não é plena para todos, né? A liberdade, aliás, para muitos não existe, para poucos essa liberdade, que detém a liberdade, não é plena, perfeito? Vamos falar um pouco de erro de diagnóstico, que foi algo comentado em relação ao Ministério Público, dentro dessa eventual apuração dessa médica, né? Olha que interessante, ó. No terreno do diagnóstico médico, o reconhecimento da culpa profissional também constitui uma exceção. Olha que interessante, que é uma lição do José Calvete de Magalhães, que ele vai falar para nós que, em relação ao erro do diagnóstico, a questão é bastante delicada, se não a mais delicada da responsabilidade dos médicos. Razão porque aconselha indulgência na apreciação dos inúmeros erros provenientes do caráter profundamente conjectural da medicina, sobretudo no que se refere à diagnose. Eu queria trazer para vocês uma lição do Dr. Gustavo Lopes Munhoz e Larraz, que ele trabalha aqui em relação ao dever de diagnosticar e de tratar numa literatura internacional, numa literatura comparada, tá? Não vou falar em espanhol, vou fazer uma tradução livre aqui. Ele fala que o erro do diagnóstico, a não ser que seja enormemente grosseiro, não deve ser geralmente ser âmbito da responsabilidade médica, segundo o que consta dentro das lições do Tribunal Supremo. Mesmo porque a responsabilização penal do médico pelo diagnóstico estará mas na manifesta falta de diligência e de destreza que se mostram ali de examinar a capacidade do paciente e de ordenar as condições, as comprovações clínicas que la lex artis exigem, tá? Ou seja, essa ideia da manifestação da falta de diligência e dessa diligência e essa presteza em relação à demonstração do exercício e da comprovação desse diagnóstico em relação ao paciente e das comprovações clínicas que o próprio direito acaba exigindo. Perfeito? O que nós temos na jurisprudência? Vamos tentar sistematizar isso daqui. Ó. Não apareceu aqui, mas acho que foi a Sexta Câmara de Direito Civil do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que falou para nós o seguinte, ó, responsabilidade civil, erro médico, configuração. Em vista de que o médico celebra o contrato de meio e não de resultado, de natureza sui generis, cuja prestação não recai na garantia de curar o paciente, mas de proporcionar-lhe conselhos e cuidados, proteção até com o emprego das aquisições da ciência, a conduta profissional suscetível de engendrar o dever de reparação só se pode definir unicamente com base em prova pericial, como aquela reveladora de erro grosseiro, seja no diagnóstico como no tratamento clínico ou cirúrgico, bem como na negligência, assistência, na omissão ou abandono do paciente, e molde a caracterizar a falta culposa no desempenho do ofício, não convido, porém, ao judiciário lançar-se em apreciações técnicas sobre métodos científicos e critérios que, por sua natureza, estejam sujeitos a dúvidas, discussões e subjetivismo. Então, gente, se vocês tiverem que levar algo dessa aula, levem esse julgado proveniente da Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujo relator foi o desembargador Laerson Mauro, perfeito? STJ, o que nós temos no STJ? A terceira turma decidindo que a ação de indenização por erro médico, responsabilidade solidária do cirurgião, culpa em elegendo, e do anestesista reconhecida pelo acórdão recorrido. Olha que interessante, aqui é a equipe cirúrgica e o erro do anestésico. Olha lá, matéria de prova. O médico-chefe é quem se presume responsável, em princípio, pelos danos ocorridos em cirurgia, pois no comando dos trabalhos, sob suas ordens, é que se executam os atos necessários
ao bom desempenho da intervenção. Da avaliação fática resultou comprovada a responsabilidade solidária do cirurgião quanto ao aspecto em elegendo e do anestesista pelo dano causado. Ou seja, se dentro de uma cirurgia existe uma equipe técnica, e dentro dessa equipe técnica, por exemplo, falece o paciente em choque anafilático, né, que é uma situação que acaba até sendo corriqueira, ou acaba sofrendo uma lesão irreversível, quem que seria responsabilizado? Toda a equipe médica, ou só o chefe, médico-chefe, ou apenas o anestesista. Na visão jurisprudencial, existe um consolidado entendimento de que o anestesista, em conjunto, dentro de uma responsabilidade solidária com o médico-chefe, seriam os responsáveis por essa responsabilidade civil. Tá? Seriam a eles imputadas a essa responsabilidade. Isso é muito interessante, porque aqui a culpa, sobretudo do chefe, do médico-chefe, se dá em relação à culpa em elegendo, ou seja, aquela ideia desse dever ali que esse médico tinha de ter com toda a equipe, e como ele não teve, e gerou, por exemplo, esse choque anafilático, gerou ali uma morte de eventual paciente, e, portanto, ele é responsável solidário com este anestesista, desde que provada a culpa, claro, né? Além disso, essa daqui é da terceira turma e o segundo julgado é da quarta turma. Eu não posicionei para vocês, mas é o recurso especial 605.435. Ministro relator foi Luiz Felipe Salomão, que ele fala para nós, ó, civil e processual civil, consumidor, ó, reparação de danos morais e materiais. Cirurgia plástica, que começa. Eu, médico, defeito no serviço prestado, culpa manifesta do anestesista, responsabilidade solidária do chefe da equipe e da clínica. Em regra, o cirurgião-chefe dirige a equipe, estando os demais profissionais que participam do ato cirúrgico subordinados às suas ordens, de modo que a intervenção se realize a contento. No caso, ora em análise, restou incontroverso que o anestesista, o chefe da equipe, agiu com culpa, gerando danos irreversíveis à autora, motivo pelo qual não há como afastar a responsabilidade solidária do cirurgião-chefe a quem estava o anestesista diretamente subordinado. Uma vez caracterizada a culpa do médico que atua em determinado serviço, disponibilizado por estabelecimento de saúde, aqui é importante, tá, gente? Então, se essa pessoa está executando de forma contumaz eventuais cirurgias dentro do estabelecimento comercial, a clínica responde de forma objetiva e solidária por danos decorrentes do defeito no serviço prestado. Precisa ter uma continuidade em relação a essa prestação de serviços dentro de eventuais clínicas. É claro que o profissional médico, ele acaba dando preferência para um hospital, para outro hospital, para uma clínica ou não. Por exemplo, aqui em Londrina, vou fazer uma cirurgia numa TD, não, vou fazer uma cirurgia na clínica das Araucárias, Hospital das Araucárias. Então, existe ali uma rotina, e dentro dessa rotina, caso exista ali algo que seja submetido à responsabilidade do hospital, essa responsabilidade será objetiva, diferente do médico, tá? O médico será uma responsabilidade subjetiva, mas a responsabilidade do hospital será objetiva e também será solidária, perfeito? Qual que é a solução, então, para a equipe cirúrgica ou erro médico? Vai depender, sobretudo, do caso concreto. Mas se o anestesista, ele acaba atuando como preposto do cirurgião-chefe, ele será imputado, ou seja, o cirurgião-chefe será imputado a responsabilidade solidária em relação a este profissional anestesista. Mas se esse anestesista está lá como profissional autônomo, aí não tem como falar de imputação de responsabilidade ao profissional-chefe. Perfeito? Aqui, só para pontuar para vocês, de forma bem breve, a violação de sigilo profissional, tá? É claro que são raros os casos na jurisprudência em relação à violação de sigilo profissional, mas caso haja ali uma quebra em relação ao sigilo, que é o sigilo que, na verdade, ele não é absoluto, porque o médico pode quebrar esse sigilo, sobretudo quando existe um interesse mais relevante, ou seja, a salvação da própria vida desse passageiro, estou falando de acidente aéreo agora, mas assim, vamos imaginar, se essa pessoa corre risco de vida, o médico ele não pode considerar um sigilo dentro dessa hipótese, tá? Ou seja, ele tem que
levar essa notícia para o passageiro, tá? Para o passageiro, Jesus, para o paciente. Outra coisa, doença infecto contagiosa. Mesma situação, ele deve informar este paciente, tá? Eu lembro que teve um caso que envolveu um paciente que estava com AIDS e o médico não avisou que ele estava com AIDS. Isso daí gerou um dever de responsabilidade para esse médico, tá? Que ele tinha o dever de informar dentro dessa situação, perfeito? Dever de informar, olha aqui, ó, recurso especial 1.540.580, ó. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínicos e cirúrgicos, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal. Haverá efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica. Da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico. Aqui é importante lá para o biodireito, né, para a bioética, necessitando ser claramente individualizado. O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos. Um outro ponto que a gente já tratou aqui, né, na nossa disciplina, que é em relação à perda de uma chance. A perda de uma chance é uma ideia muito interessante, por quê? Nós sabemos que é uma construção, sobretudo, da doutrina francesa, a perda de uma chance dentro da situação de erros médicos está muito mais voltada para um erro de diagnóstico de um tratamento quando era possível. Eu gostaria de destacar somente um julgado que é proveniente do STJ, que é o recurso especial 1.184.128, que fala para nós o seguinte, ó: erro de diagnóstico em plantão por médico integrante do corpo clínico do hospital. Responsabilidade objetiva do hospital, culpa reconhecida pelo tribunal de origem, teoria da perda da chance, impossibilidade de repreciação da prova pelo STJ súmula 7, né? Olha que interessante, ó, gente. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu profissional plantonista, de modo que dispensada a demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento. Olha aqui, ó. A responsabilidade de médico atendente ao hospital é subjetiva. A verificação da culpa pelo evento danoso e a aplicação da teoria da perda da chance demanda necessariamente o revolvimento do conjunto fático probatório da causa, de modo que não pode ser objeto da análise por esse tribunal. O que a gente precisa destacar aqui para vocês em relação à perda de uma chance? É claro que a perda de uma chance tem sim concedido pelos tribunais ali eventuais indenizações na esfera moral, tá? Sobretudo dentro de um critério de razoabilidade, mas o que importa para nós aqui é o seguinte, que este paciente que está sendo submetido a eventual tratamento, algo nesse sentido, na verdade, essa perda da chance é um eventual tratamento que era o recomendável para esse paciente, mas vamos dizer assim, se esse tratamento não foi executado por uma omissão em relação a este profissional médico. Ou seja, vamos imaginar que melhor, né? Vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que um paciente ele não tem nenhuma moléstia, que seja uma moléstia grave, tá? Mas vamos imaginar que dentro desse hospital, desse médico, ele gera ali um diagnóstico de que ele precisa tomar inúmeros medicamentos, que são medicamentos extremamente agressivos, né? Extremamente, provocam efeitos colaterais. Vamos imaginar que, em decorrência desses efeitos colaterais, se tem uma falência múltipla dos órgãos, né? E gere a morte desse paciente.
É claro que se esse paciente tivesse sido internado, se tivesse recebido o tratamento adequado, que não fora o tratamento indicado, que gerou essa falência múltipla dos órgãos, é nítido que não só garantiria ali a ideia da sobrevivência, mas é claro que ele teria uma chance em relação à qualidade e o resultado final em relação a este tratamento que não foi o tratamento que foi aplicado ali por esse profissional. Então é possível sim falar em perda de uma chance, mas geralmente essa perda de uma chance está muito envolvida ali com a ideia do diagnóstico, que não foi feito, ou seja, a ausência de eventuais exames que indicariam um tratamento no início de eventual doença, e também de tratamentos que não dizem respeito a eventuais doenças que esse paciente não possui, perfeito? E para a gente finalizar, eu queria falar da cirurgia estética, né? Que é um ponto muito polêmico. Se a cirurgia estética, ela é uma obrigação de meio ou resultado. Aqui eu faço um paralelo. Dentro da obrigação do profissional advogado, se tem uma discussão muito interessante. Por exemplo, você dar um resultado final para uma ação para eventual cliente, como eu posicionei para vocês, é uma obrigação de meio. Você não pode garantir esse resultado final pela procedência do processo, perfeito? Lá no direito, lá no advogado, a gente questiona, né? Tudo bem, mas e se esse profissional for contratado para fazer um contrato? Ele não precisa ali executar e fazer com que esse contrato seja totalmente execuível? Questiona-se. A gente vai verificar isso na próxima aula. Aqui na responsabilidade médica, a gente tem essa discussão em relação à cirurgia estética. Perfeito? Só que aqui eu preciso distinguir um ponto. Nós temos, por exemplo, a cirurgia corretiva da estética, que aqui nós temos a necessidade de corrigir uma deformidade física, congênita, ou que foi gerada através de um trauma, ou seja, vamos imaginar, o paciente está fazendo ali a reconstrução de um rosto que foi cortado, algumas deficiências físicas, alguma cirurgia plástica, que é a cirurgia plástica corretiva, tá? Dentro dessas cirurgias plásticas corretivas, pode ser o melhor profissional plástico, melhor cirurgião plástico do Brasil, só que não necessariamente essa garantia é uma garantia que ele não pode dar. É nítido que nós temos, eu lembro muito daquele caso que eu mandei para vocês, na aula passada, em relação àquele avião que caiu recentemente, que acabou gerando a fatalidade em relação ao Tuca Rocha, né? Tuca Rocha. Dentro daquela situação, os sobreviventes passaram por inúmeras cirurgias em relação ali às questões das queimaduras, né? Claro, a cirurgia, infinitas cirurgias, resolva ali aquela situação em relação àquela deformidade que se deu em decorrência desse trauma. A questão é a seguinte, então nós temos uma cirurgia corretiva da estética, mas por outro lado nós temos a cirurgia estética por si. O que é a cirurgia estética por si? Aquela cirurgia que o paciente está buscando fazer ali um aprimoramento da sua aparência, corrigir às vezes alguma imperfeição que ele julga que é uma imperfeição física, um afinamento em relação ao nariz, rugas do rosto, a colocação de próteses, né, de silicone, enfim. Qual que é a treta aqui? Essa obrigação do cirurgião plástico para corrigir essas deficiêncis, entre aspas, estéticas, né, porque na verdade não precisa se submeter a isso, mas a pessoa quer submeter a isso, a dúvida que fica é uma obrigação de resultado ou é uma obrigação de meio? O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma importante distinção. Se o médico verificar que não dá para você ser ali, não vou citar nomes, senão vou acabar me comprometendo, mas vamos imaginar que esse profissional, ele verifica, eu tenho um nariz grande, né, eu tenho um nariz italiano, meio sabe, meio grande, meio... Aí eu chego lá no médico e falo, eu quero afinar meu nariz, cara. Se ele vira para mim e fala, ele não entrega esse resultado, eu posso responsabilizá-lo. E aí, qual que é a treta? A obrigação de resultado e não de meio
qual que vai ser a modalidade de responsabilidade? Por quê? Se ele está me garantindo que o meu nariz vai ficar igual o nariz, sei lá, né, de quem que vou ficar com o nariz parecido, é claro que ele está garantindo isso. Se ele constatar que eu não consigo, que o meu nariz é uma aberração, ele tem que falar que ele não consegue. Ou seja, ele tem que aleitar que não vai ser possível atingir ele, porque assim, só for formar os resultados que puder a questão ali de eventual exclusão de responsabilidade, algo nisso. Queria destacar para vocês 2 julgados de forma bem breve do STJ e eu posiciono para vocês. Ó, primeiro, responsabilidade civil, cirurgia plástica e estética. Obrigação de resultado, gente. Aqui é o STJ falando para nós, ó. Dano comprovado, presunção de culpa do médico não afastada. Precedentes. Olha, presta atenção aqui, pô. Que é esse. Enfim, a obrigação assumida pelo médico, normalmente a obrigação de meios, posto que o objeto do contrato estabelecido com o paciente não é a cura assegurada, mas sim o comprometimento do profissional no sentido de uma prestação de cuidados precisos e em consonância com a ciência médica na busca pela cura. Ponto. Apesar de abalizada a doutrina em sentido contrário, este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a situação é distinta, todavia, quando o médico se compromete com o paciente a alcançar um determinado resultado, o que ocorre no caso da cirurgia plástica meramente estética. Nesta hipótese, segundo o entendimento dessa Corte Superior, o que se tem é uma obrigação de resultado, gente, então não de meios. No caso das obrigações de meio, a vítima incumbe, mais do que demonstrar o dano, provar que este decorreu da parte do médico. O que é isso? Responsabilidade subjetiva. Já obrigações de resultado, com a origem à controvérsia, basta que a vítima demonstre como o dano, ou seja, que o médico não alcançou o resultado prometido e contratado, para que a culpa se presuma, havendo destarte a inversão do ônus da prova. Então, aqui nós temos, na verdade, uma responsabilidade não necessariamente objetiva, mas sim uma responsabilidade com culpa presumida, perfeito? Então, cabe ao profissional médico provar que ele não agiu ali com culpa. Só que aí o jogo fica muito distinto, é muito mais diferente quando os papéis se invertem, né? Porque daí, se o médico prometeu um resultado e não entregou esse resultado, como ele vai provar que ele não prometeu esse resultado? Difícil, né? Então, não se priva assim o médico da possibilidade de demonstrar, por meio de provas admissíveis, que o evento danoso tenha decorrido de motivo de força maior, caso fortuito ou mesmo de culpa exclusiva da vítima. Tá? Nós tivemos um caso aqui em relação a uma questão estética, que era uma cirurgia estética, que a pessoa passava um creme, né? Passava um creme no rosto, tá? E ela precisava passar uma vez por dia esse creme por X dias, né? O que aconteceu? Essa pessoa, ao invés de passar uma vez esse creme, passava 4, 5 vezes esse creme durante o rosto. Fato exclusivo da vítima, né? Aí a gente não tem como falar de responsabilidade do médico, porque aí nós estamos diante de uma excludente de licitude, perfeito? E o segundo julgado é o RESP 1.180.815, já da terceira turma de relatoria da ministra Nancy Andrighi. O primeiro RESP é do Luiz Felipe Salomão, salvo o melhor juízo, tá? Eu não lembro. Aqui nós temos, então, responsabilidade civil, erro médico, artigo 14 do CDC, cirurgia plástica, obrigação de resultado, caso fortuito, excludente de responsabilidade. Olha aqui, gente, aqui é uma exceção. Aliás, exceção não, aqui é uma excludente de responsabilidade. Ó. Os procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos caracterizam verdadeira obrigação de resultado, pois nele o cirurgião verdadeiro assume o compromisso pelo efeito embelezador prometido. Nas obrigações de resultado, a responsabilidade do profissional da medicina permanece subjetiva. Cumpre ao médico, contudo, demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatos
externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. Apesar de não prevista a estratégia de defesa do consumidor, a eximente de caso fortuito possui força liberatória e exclui a responsabilidade do cirurgião plástico, pois rompe o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo. Então, age com cautela e conforme os ditames da boa-fé objetiva, o médico que colhe a assinatura do paciente em termos de consentimento formal, a evitá-lo de eventuais problemas que podem durante o pós-operatório. Perfeito? Então, é caso de escudação nossa mobilidade. Só que, gente, o que a gente precisa sair daqui com hoje, tá? Que, na verdade, esse cirurgião plástico tem que reconhecer que ele está pautando por uma responsabilidade de resultado. Perfeito? Usa aqui dentro do papel, tenta trazer essa ideia, porque aí, querendo ou não, ele fica meramente resultado, sobretudo em relação ao pós-operatório. Então, aí nós temos essa ação que pode gerar essa estabilidade da responsabilidade. Informação, transparência e boa-fé. É isso que precisa ter, tá? Então, a gente vai fazer um catadão para finalizar, de fato, a aula de hoje. Responsabilidade do médico. Subjetiva. Perfeito? Ou seja, imperícia, negligência e imprudência. Caracterizou esses três elementos, é possível a responsabilização do médico. Como que a gente vai verificar isso? Geralmente por perícia. Tá? Perícia vai indicar isso para o juiz. Não cabe ao juiz e à juíza, e nem qualquer desembargador, desembargadora, ministro, falar, era este diagnóstico ou aquele diagnóstico. O perito tem que trazer essas informações. Beleza? Anestesista. O anestesista, quando ele está como profissional liberal, mesma situação, responsabilidade subjetiva. O anestesista está dentro de uma equipe médica, fazendo uma cirurgia dentro dessa equipe, essa é a responsabilidade dele, é uma responsabilidade também subjetiva, só que nós acrescentamos o chefe médico dessa equipe e garantindo uma possibilidade de responsabilização solidária, ou seja, podem ambos responder pelo mesmo processo e ambos ali serão responsáveis por indenizar essa vítima. Lembrando que um pode indenizar integralmente e entrar com uma ação de regresso contra o outro. O hospital. Quando nós temos uma atividade rotineira, responsabilidade objetiva, sempre do hospital, só que aí nós temos uma vinculação do hospital também integrando essa atividade, essa equipe médica. Perfeito? Por isso que a gente vai falar de solidariedade no caso do hospital, quando tiver uma prática rotineira destas cirurgias dentro desse ambiente hospitalar. Obrigação do médico é obrigação de meio. Ele não garante a cura. Ou seja, a gente não pode exigir a entrega de resultados. Qual que é a grande exceção aqui? A cirurgia meramente estética. A cirurgia estética corretiva, mesma situação, responsabilidade subjetiva. A cirurgia meramente estética, para você fazer ali a questão de um aperfeiçoamento da beleza da pessoa, obrigação de resultado, ou seja, culpa provada. Cabe ao médico afastar essa culpa, demonstrando nos autos que ele não agiu com esta culpa. Fechou? Muitas informações, sei disso. Parem aí numa parte no final de semana, deem uma lida na jurisprudência aí que eu coloquei nos slides.